Mas, por exemplo, Shekinah é um dos nomes de Deus? Não, é um Shekinah nem aparece na Bíblia. Eu vou deixar o Simon falar. Shekinah é pós-bíblico. Ah, é? A palavra, a raiz hebraica, shachan, da ideia de morar. E aí, como essa Morar em tenda, inclusive. presença divina no meio do povo, quando esse povo está no deserto, e Deus habita entre eles, se usa esse termo. Aí mais tarde, se construiu, na tradição hebraica posterior, a palavra Shekinah, fazendo referência a esse habitar divino como uma palavra que significa glória, como algo glorioso, extraordinário. Então é usado, vamos dizer, no judaísmo posterior, e é bastante utilizado em vários meios religiosos, inclusive em alguns ambientes evangélicos, mas no fundo, na Bíblia, ela não aparece. Sabia. Mas o significado é a glória de Deus? O desdobramento dessa habitação de Deus entre nós dá esse sentido de algo glorioso, por isso é usado como glória. Aliás, mas não é a palavra na Bíblia, é a palavra kavod, que tem um sentido de peso. É glória, kavod. Até aí, kavod, foi-se a glória, né? Exatamente, ikavod. Agora tem uma coisa interessante, tem uma passagem da Mishnah, não sei se você vai me lembrar da fonte dela, é uma das Mishnah, que fala: onde houver 2 ou 3 judeus debaixo de uma árvore discutindo a Torá, a Shekinah de Deus estará no meio deles, brilhará no meio deles. É para discussão assim, quantos judeus são necessários para criar o mínimo de uma sinagoga. Então, tanto a Mishnah como o Talmud, tem muito assim, o rabino fulano fala, então tem... Mas dentre essas posições, um dos rabinos lá, que eu não lembro o nome agora, ele fala, não importa, onde houver 2 ou 3 judeus adultos debaixo de uma árvore discutindo a Torá, a Shekinah de Deus brilhará no meio deles. É curioso que, embora o Talmud seja uma tradição posterior, mas como ela vem do Pirkei Avot, que é a tradição dos pais que pode remeter à época neotestamentária, isso me lembra muito o que Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. É muito curiosa a semelhança. Não posso afirmar, mas por que não conjecturar que essa tradição já estava em voga nos tempos do Novo Testamento, só que Jesus troca a Shekinah, ou qualquer conceito parecido, com sua própria presença. Então, estudar essa teologia do nome de Deus, para mim, é esbarrar frontalmente na divindade de Cristo. Esbarrar não no sentido de negar, de confirmar, porque a maneira como Jesus trata o nome de Deus e aplica isso para si mesmo, eu não posso entender o Messias de outra maneira senão um ser divino. Mas a gente está falando que Jeová, então, vem de uma forma de leitura do nome sagrado. Nome sagrado. Mesmo o nome Jeová, até as testemunhas de Jeová admitem. Jeová. Jeová é um anglicismo. Anglicismo. Jeová é um anglicismo. Tá. Uma passagem para a língua inglesa. Até as testemunhas de Jeová que defendem tanto a questão do nome de inglês sabem que isso é um anglicismo. É uma maneira aportuguesada de exprimir um nome em inglês. Jeová. Entendi. Mas eles sabem que, mesmo que você adote isso como sendo hebraico, que não seria essa a pronúncia. Em hebraico não tem som de G. Não tem. Não G, nem J, nada. E nem o J. Nada. É Yerushalayim, não é é Yerushalayim. O J é uma letra tardia. Elohim a gente já falou, né? Não falamos. Elohim nós fizemos uma breve menção só no Gênesis. Então, aí é uma coisa... Olam. El Olam. El Olam e Elohim. Então, aí que tem uma coisa interessante. A palavra El ou Elohim, elas estão interrelacionadas. El é uma palavra que quer dizer Deus, mas com o sentido de força e de poder. E Elohim também. Elohim é uma palavra curiosa. Mas é um sufixo, como por exemplo, nome de anjo aqui? É uma maneira, vamos dizer, mais simplificada de falar sobre divindade. Havia um Deus no panteão cananeu que é chamado de El. Tá? Só El. Mas a ideia... É o pai de Baal, inclusive. A ideia de divindade. Isso é uma coisa interessante. Os mais críticos vão fazer isso, dizer, olha... o nome sagrado de Deus vem de uma tradição, o nome Elohim vem de outra tradição, e eles aparecem unidos, um está ligado mais ao Reino do Norte, outro está mais ligado ao Reino do Sul, e aparecem ali. Na verdade, os dois estão fazendo referência a um Deus percebido na sua proximidade,
na sua relação de aliança, né, que é exatamente o nome sagrado, e Elohim é um termo genérico. Então, se você pegar pessoas muito críticas, vão dizer, na verdade, esse Deus de Israel era um Deus lá dos midianitas, que eles pegaram lá no deserto. E a falta de entendimento dessa realidade é que o pessoal tem que entender que o povo de Israel não caiu das nuvens, não veio de uma realidade metafísica. Abraão veio da Mesopotâmia. Então é claro que tem elementos na cultura israelita antiga que tem semelhança, que tem relação, porque nós estamos no mundo semítico. E o fato de você ter culturas que parece que ter alguma coisa semelhante aos israelitas, você pode argumentar pro lado que você quiser. Se você for um crítico cético, você vai dizer, tá vendo? O israelita não tem nada dele, ele pegou dos outros. Ou você pode dizer, não, tá vendo como Deus estava preparando a coisa para trazer a revelação completa? Então há elementos no Antigo Oriente Próximo que apontam para uma realidade que vai se manifestar em plenitude no contexto de Israel na Bíblia. Porque Deus não é um Deus exclusivamente israelita, ele é o Deus de toda a terra. Então, o que a gente vai perceber? Que apesar desse ele ser um termo utilizado, por exemplo, no contexto cananita, e é uma palavra geral no contexto semítico para divindade, é usado para Deus e, curiosamente, Elohim é uma forma plural masculina. A terminação im no hebraico é plural masculino. Agora, significa deuses? Então, Deus é como lápis. Lápis é plural ou singular? Férias. Pires. Entendeu? Férias. A mesma coisa. Óculos. Então, agora, a coisa curiosa é que Elohim é uma forma pluralizada, né? E o verbo que concorda com ele fica no singular. Então. Seria como dizer, o deuses. Vaiomer Elohim, por exemplo, em grego. Disse Deus. E disse Deus. Se eu for pegar o pé da letra, e disseram os deuses. Mas não é. Mas não é, disse. Mas então, Bará Elohim, criou Deus. Mas quando são deuses, o verbo fica no plural. Entendi. Entendeu? Então você tem, por exemplo, Elohim Acherim, né, outros deuses. Aí aparece a forma dessa maneira. Então, a coisa curiosa, e aí você tem uma discussão... o que a gente entende por isso. Você tem uma discussão enorme nessa história, porque a gramática hebraica, né, mais aprofundada, ela permite o que a gente chama de uma série de interpretações do uso do plural. Você tem um plural, por exemplo, que é um plural de grandeza, magnificente, né? Então, um plural intensivo. Quando você escreve assim, atenciosamente, né, nós escrevemos, e você está dizendo isso. Esse plural do português não é um plural literal. Então, alguns vão dizer, por exemplo, não, quando Deus usa o plural na Bíblia, ele está convocando os anjos. Não, ele está fazendo plural majestático. O plural majestático, ou de intensidade, tem uma série de coisas. Agora, o que é curioso é que você tem Elohim, forma plural, verbo no singular. Você tem Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você tem Isaías capítulo 6, isso é Gênesis 1, 26. Você tem Isaías capítulo 6, Deus dizendo, né, ali, e ele pergunta para Isaías, quem há de ir por nós? Aí Isaías responde, eis aqui. Então Deus chama a si mesmo de nós, e até Gênesis 3, 22, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, esses elementos... Tem aqui... façamos o homem... a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nascer Adam Betzalmeinu Kidmuteinu. Então, aí o que acontece? A discussão é que, mesmo que o Antigo Testamento não vá trazer explicitamente nem qualquer referência direta à triunidade divina, você tem indícios nítidos de que nessa unidade divina reside algum tipo de pluralidade, porque são vários elementos. 3, por exemplo... enviados ou anjos do Senhor aparecem em Gênesis 18 para falar com Abraão. E quando um deles fala com Abraão, aparece o nome sagrado. E disse, né, o Hashem, o Yehová, para Abraão.